oitavo ano, eu sou professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 112. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o gráfico de setores, né? Eu sei que parece fora de lugar, mas que na verdade a gente vai fazer hoje é a construção do gráfico de setores. Então no começo do ano a gente estudou sobre gráficos, como utilizar, quando utilizar o gráfico de setores, né? Mas a ideia aqui é a gente construir, e para isso a gente precisava estudar um pouquinho mais sobre circunferência e sobre ângulo. Por isso que esse conteúdo ficou agora para o final do ano, tá certo? Então, o nosso objetivo vai ser compreender quais os passos necessários para a construção de um gráfico de setores, utilizando o que a gente já estudou sobre gráficos e ângulos. Os materiais que você vai precisar para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha, régua, compasso e transferidor. Então, são bastante ferramentas, porque a gente vai fazer toda a construção desse gráfico de setores, ok? Para isso, a gente vai utilizar de um exemplo para fazer essa construção, ok? A Serra da Mantiqueira, né, é uma cadeia montanhosa com aproximadamente 4.350 km² de área, né, que se estende ao longo de 3 estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa região atrai muitos turistas em busca da tranquilidade das montanhas e do clima mais ameno. Então, para planejar as suas campanhas publicitárias em certo ano, a agência de turismo Viajando Bem fez uma pesquisa buscando conhecer melhor o perfil de turistas da Serra da Mantiqueira. Veja o resultado dessa pesquisa de acordo com a estação do ano. Então, com relação ao inverno, a gente tem uma porcentagem aqui, né? De famílias e casais, são cerca de 42% do público, né? Do perfil dos turistas da Serra da Mantiqueira. Amigos de 18 a 25 anos são cerca de 15%. Amigos de 26 a 50 anos são cerca de 26%. Pessoas acima de 50 anos são 12%. E ali participantes de eventos a gente não conseguiu essa informação. Mas é interessante que a gente também tem uma pesquisa para as demais estações do ano. Então ali para famílias e casais e amigos de 18 a 25 anos a gente não tem dados, né? Mas, para amigos de 26 e 50 anos, a gente tem cerca de 16%. Pessoas acima de 50 anos, 13%. E para participação de eventos, a gente tem aí 43%, ok? Então, apesar de ter havido aí lacunas na elaboração da tabela, né, como a gente viu ali, referente a essa pesquisa, em relação ao período de inverno, foi possível construir um gráfico de setores. Então, só lembrando, né, que a gente já estudou sobre isso, mas esse tipo de gráfico, ele é um dos melhores instrumentos para fazer a comparação entre as partes de um todo, né, de um conjunto de dados. Então, quando eu quero comparar todas as partes de um todo só, o gráfico de setores é um dos melhores que a gente tem para fazer essa comparação, tá certo? Então, para representar o perfil dos turistas da Serra da Mantiqueira no inverno por um gráfico de setores, a gente vai fazer da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a medida em grau do setor referente a cada uma dessas partes. Por quê? Porque a nossa construção vai ser num círculo, né? No círculo a gente trabalha com graus. A abertura do círculo ali, né, o nosso arco vai ser dado em graus. E para a gente calcular isso, a gente vai utilizar a porcentagem que a gente tem, né, na nossa tabela e a gente vai utilizar um conceito muito simples. Quantos graus eu tenho no total do meu círculo? Eu tenho 360 graus, né? Então, como que eu vou fazer para representar 42% dentro do 360? Eu vou calcular exatamente isso, 42% de 360 graus. Durante o ano, a gente também viu como fazer esse cálculo de porcentagem, né? E uma das maneiras é multiplicando, né, a forma decimal da porcentagem pelo número que a gente quer calcular. Então, eu vou ter 0,42 vezes 360 graus, que vai me resultar em 151,2 graus. A gente aproxima esse valor para 151 graus apenas, ok? Se vocês estiverem fazendo a construção em um programa de computador, em algum software que faz essa construção, né, de gráficos, às vezes até mesmo no Excel, no PowerPoint, no Word, existem lá as opções de construção de gráficos, você poderia colocar o 151,2. Como a gente vai fazer a construção utilizando o transferidor, né, o ideal é que a gente tenha números exatos para que a nossa construção fique mais fácil, ok? A outra porcentagem que a gente tinha era de 15 graus, né? Então, novamente, vou calcular 15 graus de 360, me resulta em 54 graus. A gente tem 26 graus de 360, que vai me resultar, então, em 93,6 graus. Aqui a gente está usando as regras de arredondamento que a gente viu nas aulas anteriores, né?
que a gente tem aqui. Então, aqui eu quero deixar o número sem nenhuma vírgula, eu vou analisar esse número aqui. Como 6 é maior do que 5, eu fico com 94 graus. E aqui, como eu tinha o 2, né, que é menor do que 5, fica 151 fechadinho, ok? Eu tenho também 12 graus, né, que vai me dar, então, ali 43,2 novamente. O 2 é um número menor do que 5, fica apenas 43 graus aí no arredondamento. Vocês podem estar pensando, tá, mas está faltando uma informação. Mas imagina comigo, se eu vou construir o gráfico, né, vou construir todas as partes. Aqui faltar é exatamente a que sobrou ali no meu desenho, né? Então, vamos fazer essa construção. A prof vai aqui marcar no quadro, né, os gráficos para a gente não se perder. Os graus, perdão. Então, 151 graus, 54 graus, 94 graus e 43 graus. Esses são os que a gente precisa desenhar. Então, como que a gente vai fazer essa construção? A gente primeiro precisa fazer um círculo, né? E nele a gente vai construir, então, com o transferidor, a partir do raio, né, qualquer sequência dos setores cujas medidas a gente calculou. Então, não tem uma ordem, tá, gente? Eu posso desenhar qualquer um desses graus aqui, desses ângulos, na ordem que eu quiser, ok? Então, primeira coisa, eu vou marcar o centro da nossa circunferência, porque a gente vai precisar. E aí eu vou lá, vou fazer a minha circunferência primeiro para construir o meu gráfico de setores. Então, a primeira coisa, desenho a circunferência. Lembrem-se de usar o compasso para desenhar a circunferência, né? Marca a ponta seca do compasso exatamente no ponto ali e desenha aqui, ok? Agora que nós já temos a nossa circunferência, nós precisamos do transferidor para marcar os graus certinho de cada um desses valores. Então, primeiro aqui, vou fazer igual o exemplo aqui, vou fazer primeiro de 151. Então, eu vou alinhar aqui o centro do meu transferidor com o ponto, né? Eu já posso até traçar uma linha aqui marcando essa direção. E aí eu vou do 0 até o 151, que no caso é mais... Problemas aqui técnicos, vamos lá. 151, do 0 até o 151, então vai ser aproximadamente aqui. Vou marcar aqui. E aí eu vou traçar essa linha completa aqui. Então, vamos lá. Aproximadamente 151, né? Aqui, ok. O próximo ângulo que ele me traz é o de 54, eu vou fazer exatamente isso. Então, eu vou alinhar aqui o centro do meu transferidor com o centro daqui da circunferência e a base do meu transferidor eu vou alinhar com a linha aqui do ângulo que eu construí de 151. Agora eu preciso 54, então do 0 até o 54, que vai ser mais ou menos aqui. Lembrem-se, né, gente, no transferidor tem dois números, vocês precisam utilizar aquele que está crescendo na direção que você está querendo calcular. Tá, você está querendo marcar. Então, aqui 54, né? Vou até desenhar que nem ele fez aqui. 151 graus. Aqui eu tenho 54 graus. Meu Deus. 54 graus. Agora, 94 graus. Então, vou pegar aqui. Vou alinhar na linha do 54. O centro aqui, vou marcar no centro do meu transferidor. 94. 94 é mais ou menos aqui. E aí eu vou marcar aqui 94. E eu aí tenho o meu 43, que vai ser o último que sobrou, ok? 43, vou marcar, deixa eu anotar o 94 aqui. Vou marcar aqui então 43. Centro com o transferidor alinhado. 43 é mais ou menos aqui. Observem que sobrou um pedaço bem pequenininho, né? Que é aquela parte que estava faltando a informação para a gente descobrir. A gente poderia fazer o cálculo ou medir até mesmo com o transferidor, né? E a gente ia encontrar que esse pedaço ali vale 18 graus, certo? Se eu quisesse, a gente pode até fazer o cálculo depois, né? Encontrar quanto é cada um desses graus. Mas o ideal é aqui, gente. Então, a última que a falta do último dado, né, não impediu que a gente construísse o gráfico. Claro que se faltasse mais do que um dado, já ficaria mais difícil. Então, o setor que falta para completar o círculo é o setor correspondente aos participantes de eventos, referente na tabela a diferença entre 100 e a soma de todas as outras porcentagens, ou seja,
5%, né? Apenas para confirmar, a gente pode comparar as medidas desse ângulo e a 18 graus, ou seja, se eu calculasse 5% de 360, eu chegaria então ali em 18 graus, que foi exatamente a medida que a gente tirou no nosso desenho. Por fim, gente, claro que a prof não vai fazer aqui, porque a prof não consegue muito bem, aqui o giz ele delimita um pouco, né, o que a gente consegue desenhar, mas a última coisa que a gente deveria fazer, pintar cada um das partes da nossa pizza, né, a gente chama de gráfico de pizza também, pintar cada uma dessas partes e aí representar corretamente o que cada uma delas está falando, ó, 15% amigos de 18 a 25 anos, 26% amigos de 26 a 50 anos, 42% famílias e casais, 5% participantes de eventos e 12% pessoas acima de 50 anos. Sempre é bom lembrar também que vocês podem utilizar uma legenda para fazer essas informações, né? A gente estudou isso lá no nosso assunto de gráficos, né? Pode utilizar a legenda ou fazer a discriminação dessa maneira, ok? Depende do lugar onde você vai estar trabalhando, se você tem espaço para fazer, qualquer maneira, as duas maneiras estão corretas, ok? Então, essa é a construção do nosso gráfico, né? Se vocês observarem, ficou muito parecido com o que nós temos aqui, né? Mas é isso, gente. Não é difícil de desenhar, é bem facinho. Vai precisar aí só de um compasso e do transferidor e fazer com calma o desenho, bem com tranquilidade, tá certo? Espero que tenha ficado claro, né? Que vocês resolvam os exercícios aí, construam os gráficos de vocês, né? Não é nada muito difícil, são assuntos bem fáceis de se construir, né? Um gráfico bem fácil de construir. Não esqueçam de fazer os exercícios, de consultar o material que vocês têm disponível e eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.